as pessoas tentam assoprar a nossa vela. Mas existem outras formas da gente apagar a vela também de Deus. E esse amor é apagado através do ciúme. O ciúme é uma coisa que, para quando a pessoa não tem culpa nenhuma, ela é muito doloroso. Porque ela é uma acusação de uma pessoa que te ama. Vamos voltar a acender essas velas de novo hoje? Vamos fazer aquela mesma analogia de novo? Vamos permitir que Deus acenda a chama nos nossos corações? Que essa vela represente de novo a sua alma, o seu coração, que muitas vezes está apagado, muitas vezes está triste, muitas vezes está machucado, mas que Deus pode vir através dele restaurar e trazer essa luz para a sua vida. O que eu ensinei para vocês semana passada? Quando uma pessoa está cheia de Deus e ela tem esse amor dentro do coração e ela decide dividir isso com outras pessoas, a gente começa a fazer o quê? Começa a acender cada pessoa aqui, para que essa pessoa, no meio da escuridão, seja luz. Então eu venho a Deus, eu clamo, eu oro, eu peço e Deus me atende. Ele vem na minha vela e acende. Aí eu tenho a oportunidade de dividir esse amor com o meu irmão. Dizer que Jesus é a salvação da nossa vida. E esse irmão fica feliz. E ele vai no próximo irmão. E assim, todos nós podemos ter o amor de Deus, porque um de nós teve a ousadia de clamar. Devagarzinho, toda aquela escuridão começa a se tornar luz. Só que você vê que a vela é uma coisa muito delicada. Qualquer movimento, qualquer coisa pode apagar ela. Então o que Deus ensina através da sabedoria? A gente evitar o quê? Os pecados. São os pecados que vêm apagar a nossa vela, são as nossas amizades, as pessoas que muitas vezes julgam ser nossos amigos, que vêm chamar a gente para os prazeres do mundo, que vêm chamar a gente a ficar reconhecendo apenas os nossos defeitos, nunca olha as nossas qualidades. E talvez a gente possa receber 10 elogios durante o dia, mas basta uma pessoa mostrar um defeito que já é o suficiente para a gente destruir aquele dia. Mas eu vou mostrar para vocês que às vezes aquilo que protege também sufoca. Muitas vezes, se a gente analisar o ciúme, muitas vezes a pessoa que é ciumenta, ela argumenta da seguinte maneira: quem ama, cuida. Eu vou mostrar para vocês que quem ama, cuida. E o que acaba acontecendo aqui? Se eu cuidar do meu fogo, e deixar que o vento passe, que o vento apague a minha vela, se eu proteger ela de todas as outras coisas, ela vai estar sempre acesa. Isso é uma verdade. Qual a melhor maneira de proteger a vela do que pôr alguma coisa em volta dela? Só que o que acontece? Esse sou eu cheio de amor. Cheio de amor. E essa daqui é uma pessoa que eu conheci na minha vida. Essa pessoa, ela fala que me ama, ela fala que eu sou insubstituível. E eu vou dar um exemplo de qual que é a diferença de amor e uma doença que tem que chama ciúme. O ciúme é uma coisa que destrói o amor. Ela torna tudo que é bonito algo feio. O ciúme sufoca, o ciúme entristece, o ciúme dói na alma. O ciúme é aquela coisa que parece que estão açoitando a nossa alma.
Você não sabe de onde vem. E quando você olha e vê quem está fazendo aquilo, é uma pessoa que declara o seu amor. E aquela pessoa quer cuidar tanto de você, que ela te isola do mundo. E você fica lá, achando que está sendo amado. Só que o que a gente não percebe, o que parece que é cuidado, consome a gente. Não deixa as coisas acontecer como a gente gostaria. E aquela vela, e aquela proteção, ela vai apagando. E Deus vem aqui pra gente e quer acender a nossa vela. Não pode mais. Por quê? Porque a gente declarou amor a uma pessoa. E essa pessoa nos esconde do mundo. Será que esse amor é saudável na nossa vida? Será que a gente está tendo esse ciúme? Quantas vezes a gente não é o que apaga a vela também desse jeito, sem soprar? Semana passada a gente pensou que as pessoas só queriam assoprar a nossa vela. E não é verdade. Tem dias que as pessoas elas querem nos proteger sim, mas é do mundo. Nem Deus faz aquilo com a gente. Nem Deus faz essa barreira de vidro. Ele não dá o livre-arbítrio pra gente? A gente não pode fazer o que quiser, ir para onde quiser e fazer tudo o que quiser? Respeitando sempre o quê? As limitações que a vela tem. Respeitando que depende de certas coisas que eu vou fazer, minha vela vai apagar. E eu vou precisar voltar para Deus para Ele encher. Quando a pessoa se sente vazia dentro da vida dela, então não tem Deus. Ou porque tem simplesmente um amor ciumento. Eu quero que vocês reflitam quando você foi esse amor ciumento. Porque o que é o ciúme? Alguém pode dar um exemplo do ciúme aqui? Não é quando a gente ama possessivamente uma pessoa? Mas por que eu tenho essa insegurança e esse medo de perder no meu coração? Porque eu ponho essa pessoa dentro de um pedestal. E eu acho que essa pessoa é única. E aqui eu mostrei. Eu coloquei essa pessoa no lugar de Deus. E Deus não chega mais em mim. Deus não chega. Muitas vezes eu preciso tirar certas pessoas da minha vida e certas coisas para me poder. Isso daqui não precisa ser uma pessoa. Isso daqui pode ser um vício. Essa redoma pode ser o seu orgulho. Pode ser os seus defeitos. Quantas coisas a gente não carrega dentro da gente que Deus tenta tocar e a gente não apresenta para Deus? Porque basta a gente tirar essa barreira que Deus acende de novo. E para Deus nada é impossível. Não é impossível curar uma doença, não é impossível tirar um sentimento, não é possível parar um vício, não é possível te dar um novo começo, uma pessoa boa, não é impossível nada. Só que infelizmente as pessoas não creem nisso e não tiram essas redomas do seu coração. A gente estava com a vela acesa? Estava. Alguém assoprou nossa vela? Dessa vez não. Fomos nós mesmos os responsáveis. Se a gente não começar a analisar a nossa vida e ver o que é redoma em torno de nós, a gente nunca vai descobrir. E às vezes nós achamos que as pessoas que têm defeito. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar um cachorro que gosta de mim, mora na minha casa, eu trato ele bem, eu dou comida, eu dou carinho, eu dou tudo, não falta nada pro cachorro. Aí eu pego esse cachorro bonzinho e tranco ele dentro de um quarto. O cachorro olha, durante algum tempo ele passeia dentro daquele quarto, ele vê o que tem lá dentro, ele fareja, ele brinca, daqui a um pouco ele percebe uma coisa, que ele está preso. Mas como que o cachorro vai entender que a pessoa que sempre cuidou dele prendeu ele? E esse cachorro começa a ficar violento, ele começa a latir, ele começa a se irritar. Será que o cachorro que é ruim na história? Quantas vezes as pessoas não nos aprisionam e deixam a gente numa situação ruim de vida, numa situação que nós não podemos ser quem nós queremos? A nossa liberdade faz parte do nosso caráter, a nossa individualidade faz parte do meu ser. E quando eu tento prender a pessoa e afugentar ela do mundo e querer apontar o que cada um deve ser, porque o ciumento, ele acha que a pessoa tem que ser o que ele acha. E qualquer coisa que ela fizer fora daquilo, vai dar errado. E quantas vezes nós não somos assim com os nossos amigos? Ah, ele só é meu amigo se ele fizer tudo o que eu quero. Se ele não fizer uma coisa que eu não quero, ele não é mais meu amigo. Mas eu estou sendo amigo dele? Quando eu condiciono o amor a regras, isso não é amor, isso é ciúme. Isso é uma doença na alma. Isso impede de Deus chegar, isso ofusca, isso apaga o brilho da pessoa. E quantas vezes nós não fomos essa pessoa que apagou o brilho da outra? E quantas vezes nós não apagamos o próprio brilho? A pergunta que eu faço é, para quê?
Que diferença faz se eu sou maior que ele ou menor? Se o outro é mais gordo ou mais magro? Que diferença faz se a minha namorada é bonita ou é feia, se eu tenho muitos amigos ou é pouco? Que diferença faz se eu tiver uma namorada ou eu tiver um amigo? Será que ninguém presta nessa vida, que não consegue ter uma amizade? Será que ninguém presta? Quantas vezes os pais não falam, meu filho só anda com gente que não presta? Será que ninguém presta no mundo? Então, creio eu que quando ele for jovem, ele só andou com gente que não prestava, porque as nossas experiências são baseadas nas nossas vivências. Será que quando eu fico sozinho, essa desconfiança que causa, é porque eu fico fazendo coisa errada também? A gente não deve julgar o outro. Mas para vencer o ciúme, o que a gente pode fazer? A primeira coisa é se colocar no lugar daquela pessoa. Tentar entender o que ela sente. Como será que você sentiria se Deus viesse e acendesse a minha vela e a pessoa que eu amo, me impedisse de chegar a Deus? Quantas vezes a gente não quer ir para a igreja e o marido desanima? Quantas vezes a gente quer ir para a igreja e não encontra uma companhia? Os nossos próprios pais às vezes não querem ir para a igreja. E a nossa vela está ali apagada. E a gente vai se sentindo sozinho, vai se sentindo acuado. Aí eu olho lá em casa nas caixinhas de remédio e encontro certos milagres. E eu tomo um para dormir, no outro dia eu tomo um para ficar feliz, no outro dia eu tomo um para acordar. E assim eu vou vivendo, de remédios. Tudo isso por quê? Porque eu não tive a coragem de olhar que em volta do meu coração tinha algo que protegia. Isso pode ser o medo de viver, o medo de se entregar. Quantas vezes a gente já não sufocou alguém com a nossa desconfiança? Tá certo que o tempo passa e a gente aprende. Só que aquelas dores daquelas pessoas, mentira. Vou partilhar uma coisa que é minha. Eu acho que eu não devo ter vergonha das coisas que eu vivo. Por isso eu posso contar. Eu passei 1 ano da minha vida com uma pessoa. E ela nunca soube quem eu era. Durante 1 ano eu fui açoitado, dizendo que ninguém pode ser assim, que se você se faz, que você não é isso, que você não é aquilo. E eu era aquele cachorrinho, todo feliz, que trancaram dentro de um quarto. E eu comecei a duvidar que Deus existia. Porque se Deus existia, Ele me deu uma pessoa para me amar, o que aquela pessoa estava fazendo comigo? O tanto que eu pedi para Deus alguém, Ele me trouxe alguém assim, e eu não aceitava. Eu tive que tirar esse vidro para minha chama acender de novo. Dói. Sabe por quê? Porque o costume, quando ele tira de perto da gente, é dolorido. E o futuro só muda quando a gente muda. Só que aquelas dores, eu me sentia como se eu tivesse sido açoitado por muito tempo. Só que eu percebi uma coisa, que não mais como antes, as feridas existiam. Eu estava levando as pancadas na minha alma, mas eu estava de pé. Porque Deus não permitiu que eu caísse. E mesmo ferido, eu vim aqui todos os dias para vocês e preguei a palavra. Por quê? Porque Deus permitiu. Mas quando eu chegava em casa, estava eu e um amigo. Nós dois tínhamos namorado. Ele falava assim, olha, eu estou comendo com meu amigo. E eu falava a mesma coisa. A diferença é que quando ele chegava na casa dele, a namorada dele perguntou, nossa, vocês conversaram do quê? Vocês fizeram o quê? E eu não. Eu passava a noite inteira brigando. Porque tinha mulher lá, porque tinha gente lá, e ninguém presta, e que não sei o quê. E eu pergunto, eu passei 1 ano da minha vida fazendo o quê? Quantas coisas que a gente não vive na nossa vida, que a gente vive sem precisar. Talvez por escolha nossa, porque eu acredito, Deus não nos escolheu para sofrer. Deus nos fez vitoriosos. Então a opção é nossa. É largar o vício, porque o vício é isso daqui também. Ele vai apagar a nossa vela mais para frente, mais cedo. Um dia que você tiver um filho, um dia que você precisar, que alguém precisar realmente de você, você não vai poder ter essa vida para dar. E eu fiquei pensando, lembra aquele dia, a semana passada, eu mostrei uma semente para vocês e perguntei como é que fazia uma flor. Lembra? Eu descobri como é que tira uma flor de uma semente. Isso chama Deus. E eu trouxe aqui várias flores.
E eu quero que essa flor simbolize o quê? Eu quero que essa flor simbolize o amor. Essa flor é o amor que você está dando para outra pessoa, pelo seu marido, por aquela pessoa que você vai constituir uma família. Só que você vai perceber que essa flor tem espinhos, apesar de bela. A primeira coisa que a gente aprende com essa flor, que até mesmo as coisas mais bonitas podem ser perigosas, elas podem ser imperfeitas em certas partes. E esse é o amor, esse é o seu coração. Essa é a luz, simbolizando a tua alma. A flor é a tua carne. Tá? E essa é a junção que a gente vai fazer hoje. Eu quero que vocês realmente vejam essa flor como vocês. E essa luz como a sua alma. Em Deus. Porque sem Deus essa chama não acende. Você vê que a flor, dependendo do jeito que pega, ela machuca. O amor também é assim. Dependendo da pessoa que pega a gente, ele machuca. Mas não deixa de ser amor. E eu peguei e comecei a pensar o que a gente precisa para dizer que realmente tem um amor numa pessoa. E eu acredito que eu consegui fazer isso numa poesia. A poesia se chama assim: para mim e para você. Andar com quem confia sem desconfiar. Que te levante caso tropece. Que semeia sorriso dentro da tua face, para colher flores em seu coração. Que sofre junto com seus sentimentos, que pensa em você o tempo inteiro, que te liberta ao invés de prender, que contigo está no fracasso ou poder, que é leal aos seus sonhos e princípios, que consegue descobrir em você Cristo, que sabe perdoar mesmo sem merecer, que agradece a Deus por te conhecer, que entende o valor sem precisar perder, que acorda antes para te ver dormindo, que te faz carinho como num próprio filho, que te ama de uma forma incondicional, que transborda de paixão em cada atitude, que te ajuda a superar todos os seus limites, que saiba te ouvir sem ficar a questionar, que aceite receber o mesmo de você. Em alguns desses versos eu disse alguma coisa demais. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode ter de uma pessoa que diz que a gente ama. Eu li esses versos para a pessoa, ela olhou para mim e falou assim: mas você não escreveu isso para mim. Eu disse: por quê? Porque eu não faço isso para você. Eu tinha um amor de palavras na minha vida. Deus é meu amor de verdade. E através desse amor que a gente pode encontrar o amor próprio. E através desse amor a gente se torna grande. E não precisa colocar mais ninguém num pedestal achando que é insubstituível. Achando que Deus não vai providenciar ninguém melhor na nossa vida. Porque vai. Porque se é de Deus não apaga a vela. Se é de Deus não dói. Se é de Deus é glória. Se é de Deus é luz. Eu quero que vocês peguem essa flor. Bate no banco da frente. Vê o que acontece. Ela vai se destruindo, né? E é isso que as pessoas fazem na gente durante a nossa vida. É isso que as pessoas vão açoitando a nossa carne. Vão açoitando. E como a gente vai tirando os pedaços nossos? A gente vai ficando pelo caminho. Essa é a nossa carne, gente. Essa é a nossa carne. É isso que o tempo faz. É triste, né? Uma coisa tão linda quando batida se desmanchar. Esse é o nosso coração. Quando a gente tem uma pessoa que não tem dó da gente, que não sabe se colocar no lugar da gente, que não sabe fazer as coisas. Mas hoje eu digo uma coisa para vocês. Se vocês estão aqui, é porque Deus quer tirar esse vidro do coração de vocês. E a gente vai ajudar. Não só eu, como todos que estão aqui. Porque Deus chamou a todos para vir aqui. Chamou a todos, não só eu. Eu não sabia como seria essa noite. Eu não saberia quem estava aqui. Eu só sei que cada um aqui tem um tipo de vidro no coração. Como eu tenho. Como cada um tem uma mágoa, algum tipo de coisa. E hoje vai ser o dia que a gente vai se libertar disso. Quem realmente quiser. Porque Deus não obriga. E a passagem que eu acho que fala, que resume melhor o amor, está em Coríntios 13. A Bíblia católica,
ela usa ao invés da palavra amor, caridade. Mas eu gosto da tradução da Bíblia Evangélica, porque é a mesma palavra de Deus interpretada de outra forma. Acho que aqui a gente não pode ter preconceito. Porque a gente percebeu o quê? Que quando o amor ele é muito cheio de regras, ele não é amor, ele é doutrina. Então ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tinha. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquilados, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Quantas vezes a gente viveu esse amor realmente, dessa forma que está aqui, que Deus está ensinando? Esse amor de Deus, esse amor verdadeiro. O dia que vocês encontrarem esse amor na vida de vocês, vocês podem saber que aquela pessoa é um presente de Deus. Enquanto isso, esse lado do inimigo. Para quê? Porque ele sabe que se ele pega pelo teu amor, ele te sufoca. Ele sabe que pelo teu amor, ele te apaga. E quantas vezes, quantas lembranças, a gente não lembra e chora pelas partes que perdeu pela vida. Pelas coisas que a gente tinha e não tem mais. Tem certos traumas que eles criam na gente que nunca mais vai voltar. Nunca mais. Tem certas dores que se a gente não se perdoar, a gente nunca mais vai voltar. Nunca mais. E Deus está aqui para te curar. Para curar esse coração ferido. Para curar essa alma machucada. Eu queria que vocês cantassem essa música para que Deus possa ouvir realmente a nossa voz.